Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida dessa segunda-feira. Estamos aqui começando mais uma semana, mais uma vez, compartilhando a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Louvamos a Deus pelo final de semana abençoado que Ele nos concedeu e também pela oportunidade de estarmos iniciando mais uma semana e compartilhando a palavra de Deus. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu no nosso canal, o meu convite nesse momento é para que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo e clica também aí no like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e possa torná-lo visível a mais pessoas. E uma coisa que você pode fazer nesse momento é abençoar a vida de outras pessoas compartilhando esse link aí nas suas redes sociais. Eu creio que quando nós compartilhamos aquilo que recebemos, nós fazemos com que a bênção que recebemos chegue também à vida de outras pessoas. Então, compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais, para que outras pessoas possam também nessa manhã estar ouvindo a palavra de Deus. E hoje eu quero refletir com você no Salmo de número 14. O Salmo de número 14 é um salmo que fala sobre a loucura e a corrupção do ser humano. E o salmista nos diz assim: o insensato diz no seu coração: Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações. Não há quem faça o bem. O Senhor olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento e que busque a Deus. Todos se desviaram e juntos se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Por acaso nenhum dos malfeitores compreende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não invocam o Senhor. Serão tomados de grande pavor, porque Deus está no meio dos justos. Quereis frustrar os planos dos pobres, mas o Senhor é o refúgio deles. Ah, se de Sião viesse a salvação de Israel! Quando o Senhor trouxer de volta os cativos do seu povo, então Jacó se regozijará e Israel se alegrará. Esse texto é um texto que tem uma conexão com Romanos, capítulo de número 3. Romanos, capítulo de número 3, aqui em Romanos, o apóstolo Paulo, ele cita esse texto do Salmo de número 14. Se você observar, em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, nós vamos encontrar justamente essa informação. O apóstolo Paulo citando versículos do Salmo 14. Então, os versículos 10 a 12, mais especificamente, nos diz assim: como está escrito, referindo ao Salmo 14, não há justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo citando o salmista Davi e nos mostrando que o ser humano, de forma geral, muitas vezes está muito mais preocupado consigo mesmo do que com as coisas espirituais, do que com as coisas de Deus. E há também aquelas pessoas que realmente não se importam com as coisas de Deus, além daquelas que tentam negar a existência de Deus. Mas a verdade é que a pessoa que tenta negar a existência de Deus é porque de alguma forma ela já teve alguma experiência com Deus ou já se revoltou com Deus em alguma situação da sua vida, ou já ficou insatisfeita com alguma ação de Deus sobre a sua vida, ou alguma experiência que essa pessoa viveu em relação à sua fé, e por isso ela se frustrou, ela se decepcionou, e agora ela tenta de todas as formas provar a inexistência de Deus. Mas a verdade é que quanto mais essa pessoa tenta provar que Deus não existe, mais ela reforça
a realidade da existência de Deus. Então a gente percebe que o ser humano, muitas vezes, por estar frustrado, decepcionado, revoltado com alguma situação, tenta convencer outros de que Deus não existe. Mas Deus, Ele é o Senhor e Criador de todas as coisas. Foi através da palavra de Deus que todas as coisas foram criadas. E é pela palavra que Deus sustenta toda a criação. O Salmo 19, inclusive, ele vai nos mostrar que a própria criação revela a existência de Deus. Nós vamos ver ainda esse Salmo 19 lá na frente, provavelmente ainda essa semana. O Salmo 19 começa dizendo o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus. E que coisa maravilhosa é quando, por exemplo, a gente olha para o céu num pôr do sol e percebe aquele céu colorido, percebe aquele sol maravilhoso se pondo. Tudo aquilo é uma demonstração da existência de Deus. E a própria criação glorifica a Deus. Quando um passarinho canta, quando uma flor desabrocha, quando o sol está nascendo ou se pondo, a criação está glorificando a Deus, porque todas as coisas foram criadas com o propósito de glorificar a Deus, inclusive o ser humano. Ocorre que as coisas criadas, elas não têm a consciência, e por isso elas instintivamente glorificam a Deus. Elas glorificam a Deus porque foram criadas com esse propósito. Mas o ser humano, por conta da consciência, da possibilidade de escolher, da possibilidade de tomar decisões, muitas vezes escolhe viver longe de Deus. E a gente percebe em Romanos capítulo 3, por exemplo, no versículo de número 23, o texto diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo ser humano é pecador. Não se torna pecador, já nasce pecador, faz parte da natureza humana o pecado. Mas Deus é tão gracioso que Ele providenciou para o ser humano um meio para se tornar livre da escravidão do pecado. Está no versículo 24, quando o apóstolo Paulo diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25 diz: a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. No capítulo 6, no versículo 23, o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então a gente percebe aqui a ação graciosa de Deus. Veja que ainda no Salmo 14, o salmista começa dizendo que o insensato, o louco, ele diz no seu coração: Deus não existe. Ele diz no seu coração: Deus não existe. E é interessante essa expressão do salmista, de que o insensato diz no seu coração: Deus não existe, porque na verdade, como eu disse agora há pouco, aquele que tenta provar a inexistência de Deus é porque em algum momento se frustrou com algo que esperava de Deus. Porque em algum momento essa pessoa se decepcionou, então ela se revoltou com aquilo que ela esperava que Deus fizesse e Deus não fez. Então ela se revolta contra Deus. Por isso que é muito importante a gente perceber alguns detalhes. O texto diz assim: o insensato diz no seu coração: Deus não existe. Não foi alguém que disse para ele e ele tomou aquilo como verdade. Não, ele tomou essa decisão pela sua experiência, pela sua vivência, de achar que Deus não existe. E aí ele continua dizendo: todos se corrompem e praticam abominações, não há quem faça o bem. Mas olha só, o Senhor olha dos céus
para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busca Deus. Ou seja, o insensato, ele acha que Deus não existe, ele está revoltado e por isso ele acha que Deus não existe. Porque Deus não fez o que eu queria, porque Deus não me respondeu como eu esperava, porque Deus não fez a minha vontade, então para mim Deus não existe. Mas o que é que acontece? Aquela pessoa que realmente tem entendimento, aquela pessoa que tem realmente compreensão e consciência das coisas, ela reconhece a existência de Deus. É por isso que ele diz no versículo de número 2, para ver se o Senhor olha do céu para os filhos dos homens, para ver se alguém que tenha entendimento busque a Deus. Alguém que tenha entendimento que busque a Deus. Então, o insensato, ele tenta negar a existência de Deus. O sábio reconhece a existência de Deus e a sua sabedoria é fruto da consciência da existência de Deus e do temor a Deus. O grande problema é que aquele que diz que Deus não existe esquece de levar em consideração de que um dia Deus julgará todas as coisas. Por isso que no versículo 5 ele diz: todos serão tomados de grande pavor, porque Deus está no meio dos justos. Versículo 6 diz: quereis frustrar os planos dos pobres, mas o Senhor é o refúgio deles. Então, o insensato, ele acha que Deus não existe e por conta disso, dessa ideia que ele tem de que Deus não existe, ele acha que também não vai ter nenhuma punição. Mas Deus é justo juiz. Deus é criador e senhor de todas as coisas. Foi ele quem criou, e é ele quem sustenta, e é ele quem trará a juízo todas as coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E o fato de saber que você vai prestar contas a Deus te deixa tranquilo por saber que você está fazendo a vontade de Deus, ou te preocupa por você entender que não está fazendo aquilo que agrada a Deus? Se a sua resposta é de que isso te preocupa porque você sabe que não está fazendo a vontade de Deus, então hoje é o tempo propício para você se reconciliar com Deus. Para você se voltar, se reconciliar e se reconectar com Deus. Hoje é o dia, não deixe para amanhã, até porque o amanhã ainda não existe para nós. Então o tempo para se reconciliar com Deus é hoje, é agora, nesse momento. Se você entende que está vivendo longe de Deus, se você entende que a sua vida não tem glorificado a Deus, se você entende que o propósito de Deus para a sua vida é diferente do que você tem vivido, então hoje é o dia propício para você se reconciliar com Deus. Se o fato de saber que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus e que você vai prestar conta do que você está vivendo, te deixa tranquilo por você entender que aquilo que você está fazendo glorifica a Deus, louvado seja o Senhor. Mas não deixe de buscar crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Porque nós nunca podemos nos dar por satisfeitos. Por isso que nós precisamos conhecer e continuar buscando conhecer o Senhor. Porque a cada dia o Senhor se revela a nós por meio da sua palavra, por meio das experiências que nós temos com Ele, de forma que possamos conhecê-lo, compreendê-lo e glorificá-lo através da nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, não apenas nessa segunda-feira e não apenas no início de mais essa semana, mas que todos os dias da nossa existência nós possamos reconhecer a grandeza de Deus, nos curvarmos diante dessa grandeza e nos rendermos à sua glória, buscando viver uma vida de santidade, uma vida que glorifica a Deus, uma vida que testemunha da existência de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos aproveitar e vamos orar, já que nós estamos iniciando mais uma semana. Mas antes de orar, eu quero agradecer a cada pessoa que tem nos acompanhado. Eu sei que tem pessoas que nos acompanham de vários lugares do Brasil e até de outros países. E nós louvamos a Deus por isso. Sabe por quê? Porque o meu propósito aqui está todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, compartilhando a palavra de Deus, é abençoar a sua vida com a palavra de Deus.
Esse é o meu propósito. Então, eu louvo a Deus quando eu vejo nos comentários pessoas de vários lugares, pessoas queridas que eu conheço e pessoas que eu nunca vi, que têm a oportunidade de todas as manhãs receber a palavra de Deus. E eu tenho um desejo, que é de alcançar cada vez mais pessoas. Por isso eu peço a você que ainda não compartilhou, que após a oração você compartilhe o link desse programa nas suas redes sociais, para que outras pessoas também sejam alcançadas com essa mensagem de fé e esperança através da palavra de Deus, tá bom? Vamos orar? Obrigado, Pai querido, por mais essa semana que está iniciando. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias que se renovam todos os dias sobre a nossa vida e são a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de todos os dias alcançarmos pessoas através da tua palavra. Pai, que a tua palavra encontre morada em cada coração, gerando a mudança, a transformação, a restauração que cada um necessita, para que todos possam reconhecer a grandeza do Senhor e viver para a glória do Senhor. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, você tem um novo encontro marcado aqui com Reflexão em Vida. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.